Manhã na Rio. Entrevista. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, a perda auditiva é cerca de 2 vezes mais comum em adultos com diabetes em comparação àqueles que não possuem a doença. E agora, para nos dar dicas e tirar dúvidas sobre este assunto, converso com a doutora, especialista em otorrinolaringologia, a doutora Jeane Yotsika. Doutora Jeane, seja bem-vinda mais uma vez à Rádio Rio de Janeiro e ao programa Manhã na Rio. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, obrigada pelo convite, Cláudio. Obrigada aos ouvintes. Obrigada, a senhora. A Rádio Rio de Janeiro agradece pela senhora compartilhar a partir de agora com todos nós os seus conhecimentos. Doutora Jeane, qual a relação entre diabetes e a perda auditiva? Então, na verdade, existem estudos mostrando que os pacientes com diabetes, eles têm mais perda auditiva do que os pacientes sem diabetes. Então, o excesso de açúcar no sangue, ele acaba mudando, vamos dizer assim, a osmolaridade, a densidade, né, a consistência do sangue, deixando o sangue mais grosso, mais pesado. E isso interfere no fluxo sanguíneo para a orelha interna. Além disso, existe a questão da produção de radicais livres, de estresse oxidativo, que também se acumula no tecido e que são tóxicos para o tecido, né? Então, o diabetes atua de diversas formas. Não só mudando a densidade do sangue, o peso, né, a consistência, como também na forma de toxinas, porque você tem um excesso de açúcar ali naquele tecido, que acaba sendo metabolizado, e você tem uma maior produção de radicais livres. E numa terceira forma, a longo prazo, cronicamente, é por conta de uma neuropatia, né? Quer dizer, o diabetes ele acaba levando a uma degeneração dos neurônios auditivos também. Agora, doutora, é possível descobrir a diabetes numa consulta com o otorrino e como? Sim, porque assim, pacientes com tontura, com zumbido ou com perda auditiva, essa é uma das coisas que a gente obrigatoriamente tem que pesquisar. Então, além da glicemia de jejum, dependendo do histórico familiar do paciente e da história clínica de abuso de doces, a gente costuma pedir um exame que ele é mais sensível, que chama teste de tolerância ao açúcar no sangue, de 3 horas, tá? Ou teste de tolerância à glicose, que também é conhecido como curva glicêmica e curva insulinêmica de 3 horas. Então, nesse exame, que é um exame mais detalhado, a gente vai ver como se comportam os níveis de açúcar no sangue, a depender da sobrecarga que é dada em laboratório, né? E se o paciente tem ou não o diabetes. Então, a gente acaba investigando mais detalhadamente quando existe queixa de zumbido, tontura ou surdez, e acaba detectando com mais facilidade. Agora, doutora Jeane, lhe pergunto, existe tratamento para o zumbido e como funciona o mesmo? Sim, existe tratamento para o zumbido, vai depender do tipo de zumbido, né? Então, por exemplo, a gente tem zumbidos que são de origem da via auditiva, por exemplo, por perda auditiva, né? Ou então por conta de uma ossificação de um ossinho do ouvido, né? Então, o tratamento, ele vai variar de acordo com a causa do zumbido. Às vezes, no mesmo paciente, a gente tem... Pois não, então, existe tratamento medicamentoso, tratamento cirúrgico, no caso desse ossinho que fica calcificado. Existe tratamento com aparelho de amplificação sonora, que dá bons resultados em 80% dos casos. Existe geradores de som. Existe fisioterapia, no caso do zumbido de origem muscular ou de origem somatosensorial, como a gente diz, porque esses músculos da cabeça e do pescoço, eles podem, por contração ou por alguma disfunção, gerar zumbido. Às vezes o problema pode estar na TM ou nos dentes, né? Então, a abordagem vai variar de acordo com as causas que a gente define, encontra e determina em cada paciente.
Muito bem. Agora, doutora, uma pergunta muito curiosa. Por que as mulheres têm mais probabilidade de desenvolver problemas de perda auditiva oriundas do diabetes em comparação aos homens? Olha, isso provavelmente tem a ver com fatores hormonais, né? A mulher, na verdade, ela costuma ter mais tontura do que os homens, ela costuma ter mais zumbido do que os homens. Isso acontece porque as mulheres, ao longo da vida, elas são submetidas a ciclos ou a fases de oscilação hormonal. Então, primeiro ela não menstrua, dali vem a menarca, que é a primeira menstruação, dali vem a TPM, né, que são uma vez por mês, o ciclo menstrual, com todas as cólicas e as situações específicas do mês. Aí depois ela engravida, e depois ela entra em menopausa, para de ovular. Tá? Então, assim, ao longo da vida existem pontos críticos, né? Faixas etárias críticas em que a mulher fica mais susceptível, porque esses hormônios, eles também participam da função auditiva. Muito bem. Alguma faixa etária específica mais afetada pelo problema, doutora Jeane? Você está falando da surdez? Sim, sim, é. Sim, a surdez, ela é assim, é 12% de prevalência entre adultos e chega a 36% em idosos, né? Então, ela aumenta 3 vezes mais com o aumento da idade. Tá? Por quê? Porque você tem a exposição ao longo da vida, tem os fatores que foram se acumulando e que foram condensando ali, né, no ouvido ao longo da vida, né? Ruído, medicamentos, exposição a produtos químicos, além dos fatores hereditários, né, muitas das mutações ou dos genes relacionados à surdez, eles podem dar perda auditiva tardia, não precisa ser no início nem na infância, né, pode ser na idade adulta e já indo para a idade senil, né. Muito bem. Na infância isso ocorre também e o papai e a mamãe tem que estar atento, né, por conta, às vezes a criança, às vezes não vai bem na escola e aí abre-se uma porção de opções e de repente a criança está com problema auditivo. A família também tem que estar atenta tanto com as crianças quanto com os adultos e os idosos, né, doutora? Sim, com certeza. A criança, 4 em cada 1.000 crianças no Brasil nascem com algum problema auditivo. Sim. Quer seja genético, quer seja por algum problema durante o parto, ou circular do cordão, isquemia, ou de repente UTI, medicamentos na UTI. Então, 4 em 1.000. Esse número aumenta por volta dos 7 anos de idade, porque 4 em 1.000, 0,4, né? Isso aí vai para uns 3%, né? E aí na idade adulta, 12%. Então, é um número que vai crescendo ao longo da vida mesmo, né? No idoso, 36%. Então, a gente tem que estar atento mesmo. Existe um teste, que é um teste que tem uma lei, que é um teste que tem que ser feito em todas as maternidades públicas do país, no nascimento da criança, nos primeiros 2 dias, que é o teste da orelhinha, que é o processo, são as emissões otoacústicas, a pesquisa das emissões otoacústicas, que é um teste simples, que não dura mais do que 5 minutos, você faz com a criança dormindo mesmo, você põe uma sonda no ouvido, vai dar um estímulo sonoro e capta a resposta das células da audição, né? Então, se a criança passar nesse teste, a probabilidade realmente é que ela tenha uma audição normal. É um teste de triagem. Se ela não passa no teste, se a fonoaudióloga que faz o exame não capta as respostas, daí essa criança vai ter que ser reavaliada 1 mês, 2 meses depois, através do mesmo exame, faz um reteste. E existem também outros exames complementares, tipo o BERA, que podem ser feitos mais para frente, né? O importante é detectar antes dos 2 anos de idade, idealmente até os 6 meses de idade, para que a gente possa reabilitar essa criança da melhor forma possível, para que ela não sofra nenhum declínio cognitivo, nem linguístico, nem atraso, né, para se inserir na comunidade, no meio social. Muito bem. Aproveitando aqui na reta final da entrevista, doutora, até uma pergunta do que ocorre comigo, eu sofro com a cinetose. Tem tratamento para esse problema, doutora? Tem tratamento, tem, né? Sim. As pessoas precisam saber que tem tratamento. A cinetose é, na verdade, um traço, um fenótipo, né? As pessoas nascem ou não com essa predisposição a ter enjoo ao movimento. Sim. Que pode ser no barco, no carro, no avião, ônibus, no trem, em várias situações do dia a dia, né? E a cinetose tem tratamento tanto medicamentoso como tratamento para o labirinto, que a gente chama de reabilitação vestibular.
Ok, obrigado aí, doutora Jane Yotsika, doutora especialista em otorrinolaringologia e chefe do grupo de pesquisa em zumbido do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo. Doutora Jane, muito obrigado mais uma vez por compartilhar com todos nós os seus conhecimentos e tirar as dúvidas de todos nós, tá bom? Tá bom, doutora? Obrigada a você. Um forte abraço, bom dia. Obrigado, doutora Jane. Deixa eu agradecer aqui na reta final, tem mais mensagens aqui pelo WhatsApp. A Carmen da Tijuca, bom dia.